Bom dia a todos. Deus seja louvado por mais uma vez você ter aceito o convite do Espírito Santo para vir. Cada dia, ao meu coração, nós estamos começando com um milagre. E o milagre é que a cada dia da semana, a semana vai se tornando mais cansativa, não é verdade? A terça é mais cansativa do que a segunda, que é mais cansativa do que a quarta. Mas Deus está nos despertando e nos dando força para vir à casa dele. Deus seja louvado por isso. Amém. Ontem, às 8 horas da manhã, eu recebi um presente. Quando eu estava andando por aí, alguém me disse assim: pastor, quando saí do culto, eu já fui para casa ler a Bíblia e já fiz o caderno. Já escrevi no caderno. E foi uma experiência muito, muito boa. Alguém de ontem para cá já fez? Benção, parabéns. Vai me contando aí pelos corredores o que foi que você achou. Esses dias recebi um e-mail de um jovem que eu tive a oportunidade de falar sobre esse caderno em uma pregação que estive em Natal há 3 anos atrás. E ele me mandou um e-mail dizendo: pastor, eu consegui aqui seu e-mail e queria lhe agradecer. A minha vida espiritual estava em desastre. Ele, apesar de ser muito novo, mas já é professor da faculdade de Direito, e correria para terminar um mestrado, para iniciar um doutorado, e ele começou a abandonar as coisas espirituais, e a vida dele estava completamente desgastada. E ele disse: pastor, depois que eu comecei a experimentar isso, de escrever o que eu vou meditando na Bíblia, minha vida espiritual teve uma renovação. E ele me mandou várias folhas do caderno dele escaneadas, e eu tenho lá no meu e-mail várias folhas do que ele ouviu. E é impressionante que, se você disser assim, todo grupo aqui do IAN vai ler João capítulo 5, e você pedir para todo mundo escrever e juntar as folhas, todas as folhas vão ter pensamentos diferentes. Porque é como se o Espírito Santo dissesse assim: cara, João 5 para você hoje é isso, João 5 para você hoje é isso, João 5 para você hoje é isso. Você vai ser alimentado. E o Espírito Santo não alimenta, não é fast food, não é por igual, não é por atacado. O Espírito Santo alimenta de maneira individual. Mas você tem que remoer o que você comeu. É isso que eu tentei ensinar ontem. A vaca come, mas depois passa um tempo fazendo o quê? Remoendo. Então, quando você se alimentar da palavra de Deus, não engula a boca. Se alimenta da palavra de Deus e fica mentalmente remoendo. Isso é meditar. E você fica remoendo, remoendo, remoendo. E você vai ser reavivado pela palavra. Não apenas ler a Bíblia. Você vai ser reavivado pela palavra de Deus. Lembram de um dia que dois discípulos estavam andando de Jerusalém para Emaús. Jesus tinha morrido. Era agora o domingo. Eles estavam aflitos. A Bíblia diz que eles estavam tão aflitos que, quando Jesus se aproximou deles, eles não conseguiram perceber que era Jesus. Lembram dessa história? Jesus se aproximou e disse: o que é que vocês vêm conversando no caminho? O que é que está deixando vocês tão tristes? E eles olharam com admiração e disseram: você é a única pessoa que vem de Jerusalém que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, que esperava que fosse o Salvador, morreu, e eles não viram que era Jesus. E Jesus disse assim: olha, vocês são muito difíceis de entender as coisas, mas eu vou tentar. E disse que a Bíblia diz que Jesus começou a ler a Bíblia para eles, a Bíblia que Jesus tinha na mente. E Jesus começou a expor as Escrituras para eles. Quando eles chegaram na porta de casa, ainda sem saber que era Jesus, Jesus fez com que ia embora, e eles disseram: não vai embora, fica conosco, já é tarde. Jesus entrou. Quando partiu o pão, eles perceberam que era Jesus. Mas Jesus fez o quê? Nem tomou a refeição, foi embora. Sabe por que aquela história está na Bíblia? Para mim, sabe por que ela está na Bíblia? Jesus está dizendo assim: vocês vão ter que caminhar sem me ver. Vocês, cristãos do Novo Testamento, vão ter que caminhar sem me ver. Mas quando eles viram que Jesus foi embora, eles disseram assim: o nosso coração não ardia no peito quando pelo caminho ele nos lia as Escrituras e nos falava das Escrituras. Então Jesus está dizendo assim: vocês, cristãos, que vão ter que andar sem me ver, não precisam andar com o coração frio. As Escrituras podem aquecer o coração de vocês todos os dias. O que aqueceu o coração daqueles discípulos
não foi a presença de Jesus, porque eles não viram que era Jesus. Eles disseram, o que aqueceu o nosso coração foi quando ele estava lendo a Bíblia para a gente. Então, talvez o grande problema da tua vida espiritual é que você está indo todo dia para a escola com o coração frio. Está indo todo dia para o trabalho com o coração frio. Você tem que permitir que a palavra de Deus aqueça teu coração todo dia, como aqueceu daqueles discípulos que não estavam vendo Jesus de maneira clara. Então, volta à palavra de Deus, porque nenhum reavivamento começa sem um retorno à palavra de Deus, nenhum. E como eu falei ontem, não é o que é lido aqui na Bíblia, na frente. É o que você reflete lá no teu quarto, só você e a Bíblia. Eu quero convidar a abrir a Bíblia em Lucas. E eu falei que a partir de ontem eu vou falar das coisas práticas que precisamos ter para viver um reavivamento. A primeira, eu falei, é a Bíblia. A segunda, nós vamos ler em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Antes de lermos, feche os seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus. Querido eterno Pai, mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta e queremos que seja um símbolo do nosso coração também aberto para mais uma vez ouvir a Tua palavra essa manhã. Cada dia eu tenho clamado ao Senhor e tenho pedido que a Tua palavra possa, de maneira muito clara, levar esses homens e mulheres a tomarem uma decisão. Que eles não fiquem satisfeitos apenas por vir à igreja de madrugada, mas que eles só parem quando disserem o que eu ouvi, eu estou colocando em prática na minha vida, eu estou vivendo. Eu não estou apenas colocando na boca, eu estou engolindo, eu estou usufruindo. Que a Tua palavra nos leve a tomar uma decisão muito clara em relação à nossa vida de oração esse dia e pelo resto da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou e disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disse: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe respondeu, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para te dar pães. Digo-vos que, se não se levantar para dar por ser amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Os discípulos procuraram Jesus e disseram: Jesus, nós queremos aprender a orar. Você não vai encontrar em nenhum versículo da Bíblia os discípulos pedindo para aprender muitas coisas com Jesus. Eles não pediram para aprender a ressuscitar, não pediram para aprender a pregar, não pediram para aprender a curar, porque eles entenderam em algum momento que tudo isso que Jesus fazia é uma consequência inevitável da vida de oração de Jesus. Se eles soubessem orar, eles saberiam curar, saberiam pregar, saberiam... Então, esse é um pedido que é muito pertinente para quem quer um reavivamento. Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero aprender a orar. A oração é algo grandioso. Um dia, Albert Einstein estava dando uma aula para uma turma de doutorado na Universidade de Princeton. E quando ele abriu para perguntas, um dos alunos perguntou: Dr. Einstein, existe alguma coisa no mundo muito profunda, mas de tão profunda que ainda não foi estudada
o que merece, que o Senhor acha que nós devemos dedicar para estudar e escrever teses doutorais? Existe algum assunto tão profundo que ainda não foi tocado na profundidade desse assunto? E ele disse: existe a oração. A oração é algo muito profundo que merecia ser mais estudado. Tão profunda que ainda não foi estudado o suficiente. Então, eu nasci num lar adventista e cresci ouvindo minha mãe dizendo: olha, vai orar, e não pode dormir sem orar, não pode comer sem orar. E há 32 anos eu tenho orado e ouvido sobre oração e lido sobre oração, mas eu sinto que não estou nem arranhando a grandeza do que é oração. Hoje eu queria partilhar com vocês algumas coisas que eu tenho vivido na minha vida de oração, deixando bem claro que a oração é muito maior do que o que eu vou falar para você. Você tem que ter sua experiência de conhecer a oração. Mas eu queria partilhar algumas coisas com vocês que eu tenho vivido e tenho aprendido na minha vida particular de oração. Talvez ajudem na tua caminhada. A primeira coisa que eu tenho aprendido na minha vida de oração é que, entre outras coisas, oração é pedir. Eu já ouvi até alguns sermões dizendo assim: olha, tem gente que vai orar e fica pedindo muito. Orar não é para ficar só pedindo, não peça muito. Às vezes a gente vem para a igreja e só quer pedir. Veja, não existe um versículo da Bíblia que tente te desanimar a pedir. Pelo contrário, quando você estuda a oração na Bíblia, há um incentivo bíblico a você pedir. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, na tua Bíblia ela tem 6 linhas, mas tem 5 pedidos. Então, quando Jesus quis dar uma oração modelo, ele deixou muito claro que dentro de uma oração modelo, entre outras coisas, o pedir faz parte essencial. Porque há uma ligação muito grande entre o que a oração deve ser na tua vida e o que pedir leva a fazer. Deixa eu explicar de outra maneira. Orar é uma maneira de você se tornar mais íntimo de Deus. E você vai se tornar mais íntimo da pessoa que você tem mais liberdade. Pensem, você está em casa precisando terminar um bolo e não tem açúcar. Você pega uma xícara para ir pedir açúcar na vizinha, na casa vizinha. E você pensa assim: eu não vou na casa da vizinha da direita não, vou pedir na da esquerda. As duas estão em casa e as duas têm açúcar. Por que você não foi na da direita e foi na da esquerda pedir açúcar? Porque você tem mais intimidade. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais você incomoda. Sabe quem são os seus melhores amigos? As pessoas que você mais incomoda. Você está em casa 1h da manhã sentindo dor. Aí você procura lá no celular alguém para vir te socorrer. Você passa pelo nome de alguém e diz: não vou ligar para fulano não, para não incomodar. Sabe por que você não ligou para essa pessoa? Porque ela não é tua amiga. Sabe quem é que você vai incomodar? Quem você mais gosta. Porque quanto mais você gosta de uma pessoa, quanto mais liberdade você tem com a pessoa, mais facilidade você tem de incomodá-la. Um dia Martinho Lutero estava fazendo um sermão sobre oração e ele disse assim: quando você for bater na porta de Deus pedindo alguma coisa, estenda bem o seu avental e peça muito, porque Deus tem muito para te dar. Quando você for bater na porta de Deus pedindo alguma coisa, estenda bem o seu avental e peça muito, porque Deus tem muito para te dar. Então peça e volte, peça de novo, porque isso vai estreitando os relacionamentos. Um dia Jesus estava andando, parou em frente à tenda de Abraão e disse: Abraão, eu não posso esconder o que eu vou fazer para você, porque você é meu amigo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão começou a dizer: Senhor, mas se tiver 50 justos, por favor. E tá bom, Abraão, se tiver 50, eu não destruo. Mas Senhor, se tiver 45, se tiver 40, se tiver... E foi pedindo, e foi pedindo, e foi pedindo. E Jesus não disse assim: Abraão, para de pedir, isso é muito chato. Jesus foi incentivando Abraão, deixando Abraão pedir. Sabe por quê? Porque Jesus tinha dito: nós somos o quê? Nós somos amigos. A minha grande professora de oração tem sido minha filha, que hoje está com 6 anos. Minha filha tem me ensinado coisas grandiosas. Ela tem uma ousadia de pedir que às vezes eu me assusto. Um dia eu estava viajando, uma viagem muito longa. Nós saímos muito cedo, saímos chegar bem à noite. E quando deu por volta de 8 horas da manhã, essa menina começou a dizer: papai vai chegar, papai vai chegar, papai está chegando, papai. Eu fui ficando desesperado. A gente ia rodar o dia inteiro. E eu disse assim: o certo era eu ter dito
ensinado para ela uma noção de tempo e distância. Explicar direitinho, olha filha, tempo, distância. Mas na minha ignorância, eu disse assim, filha, vamos fazer o seguinte: quando o céu ficar escuro, a gente chega. Simples. É só o céu ficar escuro que a gente chega. E ela disse assim, papai, é só o céu ficar escuro? Então eu vou orar agora para Jesus fazer o céu ficar escuro agora. Eram 9 horas da manhã. Eu tremi. Eu disse, não, filho, você não pode orar por isso. Por que não, papai? É simples, eu oro, Jesus faz o céu ficar escuro, a gente chega. Mas filhinha, as plantas precisam da luz do sol para a vida. Não, papai, mas um dia sem a luz não vai matar a planta, não. E eu fui insistindo com ela, ela começou a chorar, papai, deixa eu orar. É só eu orar que o dia fica escuro e a gente chega. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que não? Em que momento da nossa vida nós crescemos ao ponto de achar que Deus não pode mais fazer? Em que momento da nossa vida é que nós amadurecemos ao ponto de achar que é difícil demais, que não tem jeito, que não adianta pedir? Eu disse, santo Deus, eu queria passar a vida inteira com o coração dessa menina, dizendo, eu vou pedir e Deus pode me dar. Então peça, e peça de novo, e peça mais uma vez. E cada vez que você pedir, você vai se tornando mais íntimo de Deus. Agora a Bíblia diz que essa intimidade, esse pedido, ele tem que vir com uma coisa no coração. Quando você pedir, peça o quê? Peça crendo. Peça crendo que Deus é capaz de fazer. Diz que um dia um homem estava desempregado, tinha 3 filhos, o dinheiro acabando, a comida acabando. Ele resolveu escrever uma carta para Deus. Senhor, eu estou te escrevendo uma carta, já pedi um emprego, o emprego não veio, mas eu estou te pedindo agora algo mais urgente do que um emprego. Eu estou precisando de 100 reais para comprar comida para os filhos. Está chegando o final do ano, eu queria dar um presente para cada filho, e eu preciso que o Senhor me mande 100 reais. E botou no envelope, escreveu lá do lado de fora do envelope, de João do Brasil para Deus do céu. E botou no correio. E o carteiro, quando pegou a carta, não sabia para quem enviar, resolveu abrir para ler, ficou emocionado com aquele pai de 3 filhos que estava precisando de 100 reais para comprar comida. Reuniu os carteiros, leu a carta para eles, resolveram fazer uma vaquinha, um deu 5, outro deu 10, outro deu 12, e juntaram 70 reais, colocaram os 70 reais no envelope e devolveram lá. E... bom dia. E quando ele recebeu o envelope em casa, ele abriu e fez aquela festa, e foi no mercadinho, comprou comida e comprou um brinquedo para cada filho, e o dinheiro foi acabando, a comida também foi acabando, e ele resolveu escrever a segunda carta para Deus. Senhor, eu já te agradeci muito porque o dinheiro chegou na hora exata, mas o dinheiro está acabando, a comida está acabando, eu estou te escrevendo pedindo mais 100 reais. Mas Senhor, quando o Senhor mandar de novo o dinheiro, por favor, não mande mais dinheiro, mande em cheque. Porque a última vez que o Senhor mandou em dinheiro, o correio só me entregou 70, ficou com 30. Então não mande mais dinheiro, Senhor. O que é que aquele homem estava dizendo a Deus? Eu tenho tanta certeza de quem me atendeu que se não chegou os 70, não foi culpa de Deus, foi culpa do correio. Então, quando você for à presença de Deus, vá confiante, vá crendo que Ele é capaz de fazer. Pastor, então quer dizer que Deus está obrigado a me dar o que eu quero? Não é isso que nós cremos como cristãos bíblicos. Nós não cremos que Deus está obrigado, e isso é uma coisa que precisa ser entendida em relação à oração. Hoje, o cristianismo está deturpando a oração e está fazendo Deus refém da oração. Então, algumas denominações, elas dizem assim, olha, Deus não tem jeito, Deus está condicionado ao que eu vou pedir. E Deus é obrigado a dar o que eu quero. E em algumas deixam Deus até sem saída, porque o pastor marca que terça-feira vai ser o dia do milagre. Deus tem que fazer na terça, porque o pastor já marcou que vai ser na terça. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus é capaz de fazer. Mas o verdadeiro sentido da oração, o Espírito de Profecia diz, é entender que Deus é bom demais para nos dar qualquer coisa que pedimos.
Deus é bom demais. Seria uma irresponsabilidade divina Deus dá sempre o que você pede. Deus é bom demais para errar e sábio demais para nos dar qualquer coisa. A oração é você crer que Deus é capaz. Você tem que crer nisso. Mas Deus também é bondoso e sábio. A oração é como se fosse um cheque. Deixa eu tentar explicar também com ilustração. Imagine que você tem uma loja e você está precisando de 3 mil reais para pagar uma promissória naquele dia. Você não tem um centavo. E você precisa pagar aquela promissória por causa dos juros, você está aflito, e chega um cliente na tua loja que você nunca viu e começa a comprar. E quando você soma o pedido dele, deu 3 mil reais, o coração chega e acelera. E quando você diz a ele, olha, 3 mil reais, ele puxa a carteira e diz assim, olha, eu vou levar a mercadoria, mas eu só posso pagar em cheque. Você nunca viu aquele cliente, o cheque é de outro estado. Quando você pega um cheque de um cliente que você nunca viu, de 3 mil reais, de outro estado, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? É furado, esse cheque aqui é furado. Não sei quem é, não sei de onde é, de um outro estado. Mas você está precisando tanto do dinheiro que você arrisca e pega o cheque. E você entrega a mercadoria e corre no banco. Quando você entrega o cheque no banco, o cheque tem fundo. E você pega o dinheiro e paga a promissória. E você vai para casa feliz. Com 15 dias esse cliente volta, compra mais 3 mil reais e passa outro cheque. Aí você pensa assim, o primeiro não voltou não, mas esse volta. Mas você tem medo ao pegar o segundo cheque. Mas é o mesmo medo da primeira compra? Não é o mesmo medo. Já é um pouco menor. Com 15 dias ele volta de novo. O segundo cheque tem fundo. O terceiro cheque com 15 dias tem fundo. O quarto cheque de 15 dias ele volta. Você começa a se tornar amigo dele. Você começa a conhecê-lo bem. Você começa a ver que ele é fiel, que tudo que ele entrega, cumpre. E um dia, depois de um bom tempo de amizade, ele é teu cliente. Ele entra, compra 10 mil reais. Aí diz assim, hoje eu não posso levar porque eu esqueci o talão de cheque em casa. O que é que você diz? Pode levar. Quando você voltar, você entrega o cheque. Por que você entregou? Porque ele já provou que é fiel. Cada vez que Deus te responde, é como se Deus estivesse pagando um cheque. Alguma vez Deus já respondeu alguma coisa na tua vida? Alguma vez você já pediu por alguém que ouviu Deus atendendo? Alguma vez você já pediu por você e viu uma resposta de Deus? Quantos já passaram por essa experiência? Sabe o que é isso? É Deus te passando um cheque. Está aqui meu filho, Senhor, meu pai está doente. Está aqui meu filho, está curado. Senhor, eu estou precisando dessa ajuda. Está aqui meu filho. É Deus passando um cheque para você ir confiando nele, porque vai chegar o dia que Deus não vai passar cheque nenhum. E você vai ter que dizer, Senhor, você não precisa mais nem passar cheque, porque eu já confio no Senhor. Vai chegar o dia que você vai orar e a pessoa por quem você orou vai morrer. Vai chegar o dia que você vai orar e a oração que você pediu não vai ser respondida. E você tem que ter uma intimidade tão grande com Deus ao ponto de você dizer, Senhor, já não precisa mais passar cheque. Eu confio no Senhor, porque o Senhor já provou que é fiel na minha vida. O Senhor já provou que me ama. E mesmo que o Senhor não passe cheque agora, eu já te conheço e já sei que o Senhor é fiel. Deus já respondeu muitas orações na minha vida. Mas eu nunca orei tanto na minha vida como orei com minha mãe. Jejum, oração de madrugada, só para minha mãe morrer. E quando minha mãe faleceu, ela faleceu em casa, nós estávamos todos ao redor dela. E quando ela deu o último suspiro, o meu pai disse, vamos orar. Minha mãe tinha acabado de morrer, meu pai disse, vamos orar. E a primeira palavra da oração foi, Senhor, nós te agradecemos. Não foi do jeito que nós pedimos, mas nós não estamos decepcionados com o Senhor, porque o Senhor já provou que nos ama. Mesmo o Senhor não tendo atendido a oração que tanto pedimos, que tanto necessitávamos, você precisa ter uma amizade com Deus. Você precisa entender que essas respostas que Deus te dá não é para te viciar em respostas. É para você confiar no Deus que te ama e que mesmo quando Ele não responda, Ele continua te amando. Então, pedir e receber não é Deus te condicionando a sempre receber. É Deus te condicionando a quando não receber, saber que Ele te ama e que Ele não esqueceu de você. E que Ele não passou o cheque, mas Ele é fiel.
Primeira coisa sobre oração que você precisa aprender: pedir, peça. E peça novamente e volte a pedir. Segunda coisa que eu tenho aprendido sobre minha vida de oração: orar é permanecer na presença de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, como é que alguém consegue passar 2 horas orando? Eu não consigo passar 2 horas orando, eu não tenho assunto para falar 2 horas. Vejam, orar não é necessariamente passar 2 horas falando. Orar é aprender a permanecer na presença de Deus. Se você aprendeu que a Bíblia é a maneira de Deus falar com você e a oração é a maneira de você falar com Deus, você não aprendeu a verdade completa. A Bíblia é a maneira de Deus falar com você. A oração é a maneira de você falar com Deus. Mas Deus também fala com você através da oração, através da tua mente. Por isso é tão necessário cuidar do teu corpo. Porque quando você ora, Deus não quer apenas que você fale, Deus também quer falar conosco. Então orar não é falar, até que Deus saiba o que eu quero. Orar é permanecer na presença de Deus até que eu saiba o que Deus quer para mim. E Deus fala com você através da sua mente na oração também. Então tem gente que ora, aí se ajoelha, aí fala, agradece, intercede, reclama, pede. Quando Deus está querendo começar a falar com ela, aí ela diz assim: em nome de Jesus, amém. Aí levanta e vai embora. Quando você terminar tudo que você tem para orar, se der só 5 minutos, não se preocupe. Diga: Senhor, tudo que eu tinha para te falar, já te falei. Agora eu vou ficar mais um pouco aqui para que o Senhor fale comigo. Então, quando você terminar de orar, não diga em nome de Jesus, amém, vai embora, não. Diga em nome de Jesus, amém. Senhor, terminei o que eu tinha para falar. Mas agora eu vou ficar mais um pouco para que o Senhor fale comigo. E você vai ver o Espírito Santo começando a colocar coisas na tua cabeça. O Espírito Santo vai dizer assim: olha, você esqueceu de orar pelo Carlos, que te pediu oração lá na faculdade. O Senhor, esquecendo o Carlos, me pediu oração, Senhor. Muito obrigado por lembrar, Senhor, ajuda o Carlos. E tua oração não vai ser só mais 5 minutos. Então, quando você orar, aprenda a permanecer na presença de Deus. Sabe quem são as pessoas que a gente mais tem dificuldade de conviver? São as pessoas que só falam. Só falam, parece um pregador assim. Então, sabe quem é a pessoa que você gosta de conversar? Aquela pessoa que você consegue conversar. E às vezes a gente vai à presença de Deus e só fala. E quando Deus está querendo começar a falar, a gente vai embora. Muitas vezes na minha vida, eu estava em oração, dizia: Senhor, já falei tudo. Aí Deus dizia assim: agora eu quero falar um pouquinho contigo. Você magoou sua esposa. Aquilo que você falou magoou sua esposa. Eu dizia: não, Deus, aquilo ali ela nem ligou não, foi besteira. O Espírito Santo dizia assim: não, ela ficou magoada. E quando eu ia lá falar com minha esposa, pedir desculpa, eu percebia que ela tinha ficado magoada. Eu nem tinha percebido. Sabe quem foi que me avisou? Foi o Espírito Santo em oração. Porque ele fala conosco. Eu vou falar ainda essa semana sobre a necessidade de cuidar da tua mente, para que você possa ter esse contato com Deus. Mas eu quero já que você entenda isso, experimenta isso. Quando você for orar, não fica preocupado com quanto tempo você vai orar. Não fica preocupado tendo que marcar no relógio: não, hoje eu vou conseguir 20 minutos, hoje eu vou conseguir 30 minutos. Vai permanecendo na presença de Deus. Daqui a pouco não vai ser mais só 20 minutos ou 30 minutos. Você vai começar a bater papo com Deus. E quando a gente bate papo com alguém, a gente não fica feliz porque foram 20 minutos. Hoje eu bati papo 20 minutos com meu melhor amigo. Você não fica preso a quanto tempo você bateu o papo. O importante é que você bateu papo com ele. Então, a oração tem que ser um bater papo com Deus. De você falar e permitir que Deus também fale à sua mente. Terceira coisa que eu tenho aprendido sobre a oração, e aqui eu concluo. A oração faz parte da oração aprender a clamar. Sabem, clamar não é simplesmente orar. Clamar é perceber que você precisa passar muito tempo na presença de Deus por algo que você precisa vencer. Clamar é dizer como Jacó: Senhor, eu não vou te deixar, enquanto de maneira clara o Senhor não me atender. Sabe, como cristãos, nós precisamos entender que às vezes nós passamos muito tempo clamando pelo que nos incomoda. Alguém da família está doente, aí passa a madrugada orando, passa a noite orando. Está precisando passar em alguma matéria, vai na madrugada orando, intercedendo. Alguém está doente, o casamento está acabando.
Nós passamos muito tempo, ou nós somos motivados a clamar pelo que nos incomoda. Você deveria passar mais tempo clamando pelo que incomoda Deus e que ainda está no teu coração. Um dia, quando eu ainda tinha 2 anos de idade, nós a levamos para o pediatra, e a pediatra fez os exames e disse: sua filha está com a hérnia, e é um pouco grave, e ela vai ter que passar por uma cirurgia. Então daqui a 15 dias volte, você vai passar por um cirurgião pediátrico e ele vai marcar a data da cirurgia. Gente, eu saí aflito daquele consultório. Eu levei minha filha para casa e passei madrugadas com a mão na cabeça dela. Senhor, ela é muito pequena, não quero que ela faça cirurgia. E algumas noites eu passei a noite inteira clamando ali do lado da cama dela. E uma das madrugadas, quando eu estava lá clamando, eu senti claramente o Espírito Santo dizendo assim: Josanã, vamos conversar um pouquinho. Você não está conseguindo passar a madrugada inteira acordado, clamando, porque está com medo da cirurgia da tua filha? Você não está conseguindo algumas noites passar a noite inteira praticamente orando aqui pedindo por sua filha, procurar sua filha? Por que você também não clama por você? Você também está doente, mas não é de hérnia, é de pecado. Do jeito que você está clamando por tua filha, você deveria clamar por você. Sabe qual é o nosso problema? Nós clamamos pelo que nos incomoda. Deveríamos começar a clamar pelo que incomoda a Deus e que ainda está no meu coração. Deveríamos dizer: Senhor, eu vou passar a madrugada orando, mas não é porque meu pai está morrendo, nem porque meu casamento está acabando, é porque eu vejo pornografia. E eu quero que o Senhor arranque isso no meu coração. Clamar é você entender que tem coisas que estão na tua vida há 20 anos e que não vão sair com 1 minuto de oração. Você é mentiroso há 30 anos, não é 1 minuto de oração. Você tem que dizer: Santo Deus, eu estou aqui clamando, não é porque eu estou doente, não é porque eu estou com uma doença séria, eu estou clamando porque eu sou mentiroso, Senhor. E eu queria que o Senhor arrancasse a mentira, a desonestidade, a agressividade. Eu sou agressivo com as pessoas. Santo Deus, arranca isso do meu coração. Clame não apenas pelo que te incomoda, clame pelo que incomoda a Deus que ainda está na tua vida. Com 15 dias eu levei minha filha ao médico e ele fez uns exames e disse: sua filha não tem nada, pode levar para casa. Sabe, se eu ouvisse o Espírito Santo dizendo assim: do jeito que eu curei tua filha, eu posso curar você, desde que você clame por você, do jeito que você clamou por sua filha. E a partir daquele dia eu tenho passado momentos clamando a Deus por coisas que estão no meu coração que não deveriam estar. Não apenas pelo que me incomoda. Lembram de Abraão? Abraão passou 3 dias subindo o monte para oferecer. Às vezes nós passamos 3 dias subindo o monte da oração só para pedir. Abraão não subiu o monte para pedir, ele subiu o monte para oferecer. Então, vá à presença de Deus. E o texto termina dizendo assim: Deus pode te dar o que você necessitar. E Jesus contou uma história para ilustrar isso. Um homem que um outro bateu na porta dele meia-noite e disse assim: me dá 3 pães. E o homem lá dentro disse assim: eu já estou dormindo. Essa parábola é chamada parábola por contraste. É como se Jesus estivesse dizendo assim: apesar daquele homem ser amigo e mesmo assim ter negado, pode bater na casa do meu pai a hora que você quiser, que ele vai te ouvir, ele vai te atender. Pode bater na porta do meu pai, ele vai estar disposto. Aí diz assim: peça, bata. Mas tem uma coisa que Deus quer dar mais do que qualquer coisa. O que é que o texto diz? O Espírito Santo. É sobre isso que vamos falar amanhã. Deus pode dar o que você quiser, o que você necessitar, Deus é capaz de dar. Mas se tem uma coisa que Deus tem vontade de dar para os seus filhos, é o Espírito Santo. E você não precisa do Espírito Santo simplesmente para passar o dia sem fazer nada, para passar o dia assistindo. Você só precisa do Espírito Santo se for para ser usado pelo Espírito Santo para trabalhar na causa de Deus. É sobre isso que vamos falar amanhã. Mas eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Santo Deus, mais importante do que entender sobre oração é ter uma vida de oração. Eu não tenho tido uma vida de oração. A maioria das orações que eu tenho são as orações da instituição, do culto, da sala de aula. Eu não tenho contato íntimo contigo. Você nunca vai passar por um reavivamento se as únicas orações que você participa são as coletivas. Você precisa ter orações particulares e individuais com Deus. Então eu quero fazer um desafio dessa manhã. Quantos querem dizer: Santo Deus, eu preciso ter a minha vida de oração renovada, eu preciso ter mais tempo contigo, pedindo, agradecendo, clamando, mas eu quero ter uma vida de oração mais íntima. Quantos querem pedir isso a Deus?
Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque eu tive a oportunidade de partilhar essa manhã com esse grupo algumas coisas sobre o que tem feito a diferença na minha vida cristã em relação à oração. Existem tantas outras coisas que cada um aqui vai descobrindo, porque o mais importante na oração é orar. Não saber ou conhecer detalhes sobre a oração, mas passar tempo na Tua presença. E Santo Deus, a vida, os estudos, a correria, os problemas têm um único objetivo na mente do inimigo: é nos fazer deixar de ter tempo especial. Nos ajuda, Santo Deus, a ter a experiência de Daniel, de várias vezes por dia ir à Tua presença. E se em algum momento alguém quiser mudar nosso hábito de ir à Tua presença, que nós possamos dizer: você pode me jogar no leão, mas eu não vou deixar de ter o meu hábito com Deus, porque é disso que eu dependo para ter vida espiritual. Então ajuda-nos a viver uma vida mais intensa e íntima de oração a partir de hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê um bom dia.